Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas à nossa live semanal aqui do Mestre GP ao Cubo, nossa plataforma de streaming, o streaming da gestão. Muito legal, a gente já está dando ritmo aqui às nossas transmissões, às nossas lives semanais. Muito obrigado a todo mundo que sempre está aqui com a gente, conversando, interagindo. E essa é a proposta aqui das nossas lives, né? Então, é sempre a gente trazer temas legais para conversar com vocês, né? Sempre com convidados especialistas no tema, enfim. E temas que a gente acredita que vão gerar valor aí para vocês, vão gerar um conteúdo rico para o nosso mercado de marketing e publicidade aí quando o assunto é gestão. Então, a gente está muito feliz de trazer aqui esses conteúdos para vocês e, claro, conversem com a gente, né? Mandem mensagens aqui no chat, aqui do lado, sejam com sugestões, dúvidas, críticas, pontos de vista, fiquem super à vontade, tá? Durante a live de bater um papo aqui com a gente, lembrando que a live é de 1 hora, tá? Então, vamos interagir com a gente aqui. Antes de começar, claro, sempre agradecendo aqui os nossos mantenedores, que são empresas que nos apoiam, né, que estão com a gente aqui como mantenedores do Mestre GP ao Cubo, que é a Job One, né, um software de gestão aí super conhecido, especialista em agência, eles entregam ali também uma consultoria baseada em Design Thinking, então conheça um pouco mais da Job One, né, jobone.io, só colocar aí no navegador. Um outro mantenedor é um estúdio também, uma produtora super parceira das agências, uma produtora digital, uma das maiores, mais conhecidas aí do mercado de produção digital, quando o assunto é publicidade e marketing, super bacana, sempre parceiros aqui do Mestre GP. Então, para conhecer um pouco mais, estúdio.com, conheçam eles também. A Woodwing, que é uma empresa de tecnologia que ajuda aí as agências, as editoras, enfim, as marcas a contarem as suas histórias, né? Enfim, é uma plataforma também de gestão aí muito legal. Conheçam mais da Woodwing. E a TaskRow, nossos parceiros também de longa data, sempre com a gente aqui apoiando as iniciativas do Mestre GP, não ficariam de fora aqui do Mestre GP ao Cubo. O TaskRow é uma ferramenta de gestão, também super conhecida no mercado, conheçam mais sobre ele, gente, é isso. E aí o nosso tema hoje, né, é Management 3.0, um tema muito legal, eu sou assim, eu digo que eu sou mais um assíduo leitor, não vou dizer nem que eu sou um entusiasta, porque, né, eu me colocaria num lugar onde eu não estou, porque eu sou um aprendiz ainda, mas acho que é um tema super importante, né, quando a gente está falando de gestão contemporânea, né, de modelos de gestão que estão causando uma profunda mudança, né, nos conceitos de liderança, de gestão de equipe, né, quebrando muitos paradigmas, aí um deles que eu acho que tem quebrado muito com a proposta do Management 3.0, que são os silos departamentais, que a gente vai falar aqui na nossa live hoje, enfim. E, claro, a gente está num ambiente 100% remoto também, né? Enfim, há muito tempo, e a perspectiva é que a gente fique ainda por algum tempo nesse modelo de gestão. E o Management 3.0 também, ele traz uma poderosas ferramentas, né, práticas que podem ajudar a gente nesse contexto de gestão remota, de liderança remota, e, lógico, o tema aqui da nossa pauta, que é essa liderança pelo exemplo, né? Liderança comportamental. A gente vai falar muito sobre isso também, e como o Management 3.0 pode apoiar as lideranças nesse momento aí de gestão tão diferente que a gente está vivendo no mundo de hoje, né? E para fazer essa conversa aqui super legal, eu estou com 2 pessoas especialistas no tema, uma é Elaine Alves e a outra é a Laís Araújo. Não vou apresentá-las, vou deixar que elas se apresentem, porque o currículo é extenso demais, eu prefiro que elas falem. Por favor, Elaine e Laís, muito obrigado por estar aqui com a gente. Por favor, se apresentem aqui para a nossa audiência, para o pessoal que está com a gente aqui ao vivo. Laís, por favor, fique à vontade. Boa. Primeiro, gostaria de agradecer aqui o espaço, acho que o tema, eu curto muito, adoro o tema, fiquei muito feliz com o convite, aí agradecer o Ramon, a turma toda do Mestre, aí, que eu também acompanho há bons anos aí, né, é uma fundação que auxilia muito aí no trabalho aí
da área de comunicação, né, a gente está sempre buscando evoluções nesse sentido, né, acho que é bem importante esses espaços que a gente tem, que o mestre tem proporcionado e criado. E também agradecer aí a presença da Elaine também, para a gente poder trocar aí, acho que vai ser uma sinergia boa aí, uma conversa super leve, que a gente vai poder trazer aí, expandir um pouquinho o olhar nesses temas aí, principalmente pautado nas práticas aí do Management 3.0, né? Então, para começar rapidinho, né, para passar a bola já para você também, Elaine, contar um pouquinho aqui, a gente já vai usar aqui nessa apresentação para contar um pouco sobre a gente, para vocês conhecerem, né, uma das práticas, uma das ferramentas do Management 3.0, né, que é o Personal Map. Então, uma maneira mais descontraída aí da gente poder começar conhecendo um pouquinho do outro, né? Então, contar um pouquinho aqui da minha formação, né? Eu sou graduado em design digital, então veio da área de design, né? Então minha trajetória ele começou como direção de arte. Fui ao longo do caminho me especializando em outras disciplinas que foram complementando ali a minha trajetória um pouco plural, né? Tenho certificação em gestão ágil, também recém-formada em liderança de produtos digitais, que é uma área que também, junto com design, tecnologia, sempre permearam ali a minha trajetória, né? Então, tem uma certificação ali de liderança em produtos digitais pela Terra, e também a formação ali, que é a minha formação do coração ali, a minha queridinha, que é a de Management 3.0, que é uma das formações mais recentes ali, que eu gosto muito. Trabalho há mais de 10 anos aí no mercado de comunicação, né? Então, comecei ali com a trajetória de design, fui vendo uma aptidão ali para gestão, então hoje fui fincando ali ao longo do caminho meu trabalho ali, a minha profundidade nessa especialização em gestão, abri um leque ali para olhar um pouco mais para a operação, né? Então, hoje, há muitos anos trabalhando com comunicação dentro da área de operações, consigo trazer um olhar mais sistêmico, mais global, mais de intersecção dos pontos de contato das disciplinas, dos departamentos, dos times, né? Desses times multidisciplinares, que hoje é uma gestão mais contemporânea que a gente vê, e atuo também hoje na área de pessoas e cultura, né, isso nessa minha mais recente aí, trajetória dentro da Ginga, né, então foram espaços que a gente foi construindo, e acho que a minha trajetória, principalmente pela formação ali no Management 3.0, também me trouxe um olhar bastante bacana para essa área de pessoas que tem se consolidado aí nos últimos anos. Como hobbies, né, tem alguns hobbies que eu curto bastante. A minha formação em design surgiu por conta de um hobby que eu tenho de ilustração, então é um hobby que eu venho retomando aí nos últimos meses também para voltar a praticar, porque foi algo que eu deixei um pouco de lado nos últimos anos e venho pegando firme nesse hobby. Leitura, amo ler, livros, artigos, o que for, assim, gosto muito de leitura sobre sociologia, antropologia, sobre o comportamento humano, então a maioria das minhas leituras estão relacionadas dentro desses temas, e gosto muito de futebol, então gosto de assistir, gosto de jogar, seja jogar fisicamente, seja jogar no videogame, então futebol também é algo que dentro dos meus hobbies ali, eles estão bem presentes, inclusive. Eu trago um propósito, assim, se a gente for olhar para esse lado mais pessoal também, né, eu trago um propósito de conseguir gerar mudanças, no ponto de vista, mudanças positivas, né, na maneira como que a gente se relaciona, na maneira como a gente se comunica. Então, é algo que eu venho sempre permeando nas minhas relações, seja no âmbito pessoal ou profissional. A maneira como a gente se comunica, acho que ela tem um impacto muito importante nas nossas relações, né. Então, eu parto muito para esse olhar. Um dos meus sonhos ali, algo que eu busco também é voltar a atuar bastante com ilustração, que é algo que eu gosto muito, e permeando tudo isso que fala sobre relacionamento humano, sobre esses pontos de contato, sobre diálogo. Acho que tem maneiras de você dialogar, né, não só pela fala, né, tem outras maneiras de se expressar, então acho que é uma das maneiras bacanas aí também. A minha família, ela é composta ali, a minha família, pela parte da minha mãe, ela é bem grande, né, mas eu
eu considero ali todo mundo que está mais próximo ali, que são os meus avós, super queridos, meus tios, meus pais, minha irmã, meus amigos também fazem parte dessa grande família ali, e mais os meus bichinhos também, os bichinhos dos meus amigos também. Eu tenho 2 gatinhos, então todos eles ali fazem parte também do ecossistema ali da minha família. E para finalizar, para passar a bola para a Elaine também, fechando com 3 valores que eu acho bacana, que me trazem até aqui, é muita transparência, e acho que todos eles têm sinergia, né? Diálogo, a gente poder dialogar de uma maneira bacana com essa transparência e escuta, né? Além de você falar e dialogar, você ter um lugar que você vai conseguir ouvir o outro, ouvir as necessidades do outro e, à medida do possível, tentar entendê-las ali para poder gerar uma relação de conexão bacana, né? Então, são para fechar esses 3 valores aí. Passo a bola para a Elaine para a gente também poder começar a nossa troca aqui. Obrigada, Laís. Reforço as palavras da Laís. Obrigada, Ramon. Obrigada, né, ao Mestre GP, aos parceiros mantenedores e a participação também da Laís. Não vou abrir aqui, confessar uma coisa para vocês, que quando teve o convite, eu falei, Ramon, mas quem seria essa pessoa para falar comigo? É tão importante a gente ter alguém que realmente acredite, né, nesse propósito, nessa ferramenta, no modelo, né, de gestão, porque não é só um método em si, é muito mais do que isso. Então, eu falei, eu fiquei um pouco, assim, né, ansiosa, e quando ele falou a Laís, eu falei assim, gente, eu, de verdade, nunca estive presencialmente com a Laís, mas pouco do contato em que a gente teve, assim, virtual, eu falei, gente, tem conexão, e aí, ela apresentando o personal map dela, a gente acaba sempre se surpreendendo, né, sempre tinha coisas ali que ela falou, opa, ainda não captei isso. Então, é uma ferramenta muito valiosa. Então, obrigada, Ramon, obrigada a todos aí, obrigada, Laís, por participar também, tá? Tá aqui comigo nesse momento. Eu sou um pouquinho diferente de vocês, assim, porque eu não vim de uma área eu não venho da área de publicidade, né? Eu sou formada em administração, também falando um pouquinho do meu personal map. Meu sonho era ter feito psicologia, mas eu acabei não fazendo por N questões, mas eu sou administradora e depois, pela grande paixão de trabalhar com pessoas, com recursos humanos, é que realmente eu fui me especializar nessa área. E aí eu comecei a fazer realmente treinamento, pós-graduação, fiz uma formação depois em coach pela Federação Internacional de Coaching lá na Califórnia, por uma credenciada, né, da federação. Depois eu também fiz licenciatura, atuo como docente hoje também. Então hoje eu sou docente de alguns lugares, né, hoje eu dou aula para o Albert Einstein, para a Febraban, para o pessoal do Mestre GP, com muito carinho também, e pela minha própria consultoria, que hoje eu também tenho um grande desafio aí de lecionar. E atuar num segmento que eu digo que é um pouquinho diferente, mas tão lembrado quando a gente tem dor, que é a área da saúde, mas que não deixa de existir atenção, carinho, cuidado e principalmente, né, que a gente tem muita oportunidade. E tudo isso eu falo que o Management 3.0 acabou ajudando. Com isso, eu também tenho um trabalho voluntário junto à IESEC do Brasil, que eu trabalho com jovens, no processo de formação de liderança. Tem um projeto que eu fiz, que eu participei com muito carinho, que foi a ARCA. É um projeto de forma para apoiar e encorajar, e até mesmo aprender com ex-moradores de rua. E também tem um voluntário junto com o PMI, mesmo sendo uma área de projetos, está conectado com pessoas, né? Projetos é uma ciência humana. Tem algumas formações e certificações, então eu sou apaixonada por comportamento humano, então eu sou perita comportamental em DISC, em PA, MBTI, Enneagrama, Facet 5 e algumas outras ferramentas, aquelas que o RH costuma fazer, né? Mas com o propósito de realmente dar uma devolutiva e desenvolver de forma individual e coletiva. Não adianta só fazer o teste e não ter o retorno. Sou formada em ITIL, e aí para quem é da área de TI que está aí acompanhando, fala, poxa vida, mas uma pessoa de RH ser formada em ITIL? Pois é, adaptamos a linguagem dessa melhoria de processo e usei junto com pessoas. Então é possível, basta querer. E tem alguns hobbies também, né, como acho que todo mundo precisa, né, dessa válvula de escape. Meus hobbies são viajar, eu amo viajar, eu acabei conectando, né, a profissão
como meu hobby, adoro cultura, culinária, comer, não gosto de cozinhar, mas gosto de comer. E de dançar, é uma alegria que eu tenho, assim, mesmo sozinha, né, que meu parceiro, acho que vocês já conhecem ele não é muito de dançar não, mas é o Fábio Pitorri, então, mas eu gosto de dançar. E meus valores, né, que eu acho que todo ser humano, por mais que a gente não fale isso toda hora, e que a gente não verbalize toda hora, eu tenho alguns valores que são essenciais para tudo que eu faço, para as minhas relações, para o meu trabalho, que é ética, respeito e ter paixão, amor. Minha família, a Laís falou que a família dela é um pouquinho grande, não tô aqui para competir não, tá, Laís? Mas eu venho de uma família bem tradicional nordestina, onde eu tive 22 tios por parte de pai e 20 tios por parte de mãe. Então, eu também não abri muito, mas hoje a minha família, concordo contigo, Laís, são as pessoas que estão próximas a mim, e principalmente alguns amigos que se tornaram familiares hoje. Um propósito que eu tenho de vida, e que conectou muito, quando eu conheci uma outra ferramenta que eu depois vou falar um pouquinho, que eu conheci também junto, já conhecia, mas ela se conectou com o Management 3.0, que foi o Ikigai, e foi realmente responder algumas perguntas para que a gente conseguisse fechar esse propósito. E hoje o meu propósito é realmente ajudar as pessoas a se autoconhecer, nesse processo de autoconhecimento, desenvolver as suas competências, entender os seus limites, se respeitar com amor e com afeto, para que ela possa realmente fazer aquilo que ela ama, realmente agregar valor ao mundo, ter realmente o retorno daquilo que é bom para ela, né, e que ela possa oferecer para o mundo, e principalmente para que ela possa realmente se sentir bem com aquilo. Então, acho que tem algumas coisas que, se você não se autoconhece, você não consegue responder algumas perguntas, o porquê você faz algumas coisas. Então, essa é a Elaine, e bora lá falar um pouquinho, então, aí, dos desafios que a gente tem na gestão, na liderança, e nesse mercado que nós estamos aqui hoje. Sensacional, muito bom. Vale lembrar aí que elas já usaram uma ferramenta, né, do Management 3.0 para se apresentar. Muito legal, muito legal. Bom, eu vou só introduzir a conversa, porque vocês duas são as estrelas desse papo, tá? Mas só para a gente puxar, eu vou mudar inclusive o roteirinho, tá, gente? A gente tinha combinado uma primeira pergunta, mas eu acho que eu vou trazer uma outra pergunta mais geral também, que é o seguinte: o tema da nossa conversa aqui é liderança comportamental. Lidere pelo exemplo, entenda o Management 3.0 como uma poderosa ferramenta de transformação. Para vocês, na prática, como isso se tangibiliza com as práticas do Management 3.0, né? Como a gente pode liderar através dos nossos comportamentos? Como a gente pode liderar pelo exemplo? Que ferramentas ou como o Management 3.0 traz isso de forma tangível ali para os líderes que estão aqui nos ouvindo, para as pessoas que têm que liderar hoje times no contexto que a gente está vivendo atual? Como que a gente pode colocar isso de fato em prática com o Management 3.0? Mudei, mas não foi tanto, né? Tá tudo bem. Não tem nada, não tem uma polêmica ainda aqui, né? Tá tudo bem. Bom, uma das oportunidades que eu vejo é que tem uma coisa que a gente vai falar um pouco mais ao longo, mas conecta muito com esse processo de autoconhecimento. Se você não... usando até a ferramenta do Personal Map, quando você começa a utilizar dessa ferramenta, você resgata algumas informações e você permite também a entender o que é importante para você. E muitas vezes até resgatar coisas em que você fala assim, poxa, não lembrava disso que eu sei fazer, desse detalhe, desse comportamento, ou de um aprendizado. Então, você começa a ter essa visão que eu falo que é muito importante, que quando a gente fala em gestão de projetos, em gestão de pessoas, e principalmente nesse mundo em que nós estamos agora, em que a gente, de alguma forma, trabalha mais remoto, e a gente precisou aprender, né, eu falo que a gente tinha um aprendizado, a gente desaprender, porque é desapegar de algumas coisas e reaprender. Acho que essa ferramenta, ela ajuda a gente nesse processo de autoconhecimento, e a gente também trabalhar uma coisa que é muito importante, que a gente vai conectar aqui daqui a pouco, que é a confiança. Confiança na gente, confiança no outro.
Então, acho que esse é um comportamento importante que eu acredito que talvez em outros momentos que nós estávamos, a gente não estava valorizando ou reconhecendo isso. Então, a gente estava meio que num piloto automático. E esse comportamento de piloto automático acaba deixando a gente seguir por um fluxo que talvez não trouxesse inovação, diferenças, convergir para novas ideias e co-criar juntos. Acabava sendo um pouco mais individualista. Eu ainda valorizo muito esse processo dessa competência de primeiro se autoconhecer. Sim, acho que para até complementar a Elaine, né, trago uma visão de que é um momento de autorreflexão mesmo, né, de você parar e refletir, porque às vezes no piloto automático, né, como o termo que a Elaine trouxe, a gente acaba esquecendo de valorizar algo que a gente faz tão bem, algo que a gente precisa aprimorar, né, a gente poder se reconhecer. E antes de tudo, né, para depois poder contribuir com o outro, poder entender aquilo que são as nossas fortalezas, aquilo que são os pontos a serem desenvolvidos, para a gente poder, numa próxima etapa, poder colaborar com o próximo, né, e aplicar também esses mesmos exercícios. Eu acho que todos eles do Management 3.0, eles servem tanto para o individual, quanto para a gente poder aplicar em um grupo, né, e a gente poder ter a visão do coletivo também. Acho que esses dois olhares das práticas, ele é bem importante, né, para a gente poder também, primeiro, se autoavaliar e se refletir, né, nesse sentido, e depois aplicar em grupo, né, acho que isso é bem bacana. Legal, legal demais. A Elaine falou uma coisa aqui que eu queria já puxar um pouco para esse lado também, que se vocês pudessem trazer também práticas e ferramentas que o Management 3.0 pode nos dar, né, para contribuir com essa situação, que é a confiança na gente e a confiança no outro, né? A gente está numa situação aqui de trabalho remoto, enfim, não tem como fugir muito dessa pauta, tá todo mundo trabalhando de casa, né? As pessoas que podem, tem gente que obviamente não pode, ter que trabalhar mesmo, tem que sair para trabalhar, mas dentro do nosso universo aqui de prestação de serviço, a gente consegue se adaptar, né, a esse modelo de trabalho remoto. Então, como é que o Management 3.0 ele pode ajudar nesse momento a gente criar relações mais seguras, né, mais ambiente safety ali, enfim, para conduzir os times nesse momento de trabalho remoto, né? Acho que a Elaine e, lógico, a Laís tem reforçado isso, né? A gestão é uma ciência muito humana, né? A gestão de projetos é uma ciência muito humana. E como é que a gente pode se apropriar de ferramentas do Management 3.0 para criar esse ambiente seguro para uma liderança num ambiente como esse que a gente está vivendo agora? Eu acho que uma das primeiras ferramentas assim, que já me vem à cabeça é que a gente acabou de usar aqui, o Personal Map, né? Acho que tudo que você também trouxe, Ramon, algumas palavras de conectar as pessoas que estão longe hoje fisicamente, né? Acho que muitas das pessoas que estão assistindo a gente aqui já devem ter passado ou conhece alguém que passou vou entrar num novo emprego, eu não conheço ninguém, como que eu vou me conectar? Não conheço presencialmente, né, fisicamente, aquelas pessoas com quem eu vou trabalhar num novo time, como que eu vou me conectar melhor com elas, a relação, né, se estreitar, assim. Eu acho que o Personal Map é uma maneira, uma dinâmica legal de se fazer em grupo, né, tanto em algumas situações, né, em times que estão se formando, em times que já trabalham junto, mas eles não estão tão conectados, né, eles não estão tão próximos, aqueles laços não tem esse ambiente seguro, né, que você falou, existe ainda muitas barreiras entre esse time que já se conhece, mas não está muito conectado, ou em situações de uma pessoa só que vai entrar num time que ele já está formado, né, mas ela vai ser um ser estranho, um ser novo a ser integrado, né, então tem algumas dessas situações que a gente pode aplicar o Personal Map. Tem também o Moving Motivators, né, que são os motivadores que eu adoro, eu sempre que eu posso também eu uso nessas situações também, que são momentos de conexão, né, para você criar esses momentos e conhecer mais das pessoas com que você está se relacionando no ambiente de trabalho, né, porque a gente passa muito tempo juntos e
E é importante, né, a gente conhecer um pouco mais, além da disciplina, além da habilidade técnica que essa pessoa tem, né, mas quem é ela, de onde que ela vem, o que é prioridade para aquela pessoa, né, esse exercício do Moving Motivators é bacana porque você entende ali a prioridade em níveis de motivação dessas pessoas, né, então você consegue entender aquilo que é importante para o outro, né, e para você também é bacana dizer isso, porque você também pode fazer esse exercício, você entender o que dentro de ter uma listinha, né, no Management 3.0, uma listinha de itens que te motivam, e você se fazer essa pergunta, né, o que me motiva mais no meu dia a dia? É ter liberdade para trabalhar? É ter aceitação perante o meu time? É ser reconhecido? Isso pode variar, né, de pessoa para pessoa. É bacana, eu já apliquei esse exercício em alguns times e é legal você ver individualmente, né, como isso pode variar. E você depois, no final, tira um raciocínio, né, um diagnóstico do grupo. E você entende se aquele grupo, ele precisa mais de reconhecimento, se aquele grupo precisa mais de liberdade para trabalhar, mais de aceitação, de influência, mais sobre o que, né, que a gente está falando, tanto individualmente quanto no coletivo, né. E é uma ferramenta bacana porque as pessoas daquele mesmo time começam a entender, então em alguma determinada situação, aquela pessoa talvez precisou de um acolhimento maior, né, porque a maior motivação dela é ser reconhecida, é ser aceita, né, então acho que tem todos esses ingredientes que humanizam, né, as nossas relações de trabalho e não torna aquela coisa robótica e tão técnica, né, acho que essas questões, elas estão ali no nosso trabalho, a gente não pode negar, né, a parte técnica, os sistemas, os processos, mas quanto mais a gente traz esses ingredientes humanos ali, isso facilita o nosso dia a dia, né, isso faz com que seja um ambiente mais leve da gente trabalhar, isso torna o ambiente mais seguro, a gente se sente mais à vontade de dialogar, de conversar, né, de expor problemas, a gente vai falar mais lá na frente de situações de conflito, por exemplo, então acho que isso tudo reforça ali para a gente poder criar esse ambiente com que a gente consiga falar o que a gente quiser falar no momento oportuno, né, com cuidado com as palavras, né, sempre, mas eu acho que é importante estreitar, né, acho que essas duas ferramentas ali, posso dizer que são duas boas ferramentas de entrada ali do Personal Map e o Moving Motivators aí. A Elaine também pode complementar aí com as visões dela. A Laís falou muito bem, eu falo que eu adoro conversar com ela porque ela, né, ela vive realmente o Management 3.0. E tem uma coisa que eu gosto muito, eu vou para o lado um pouquinho mais acadêmico, é porque o autor que realmente traz a proposta, né, que apresentou o Management 3.0 para a gente, ele não criou só uma coisa com uma única informação, com uma única referência. E você pegar esse gancho que realmente o que a Laís trouxe do Moving Motivators é uma das ferramentas mais poderosas, não só para conhecer o time, para criar esse elo de confiança, mas também para você entender como trabalhar para cada desafio, porque cada projeto dentro da agência vai trazer uma motivação. E aí tem algumas referências que eu gosto muito, né, que vem desde a administração, ou de pessoas, ou de outras áreas, porque eu também adoro leitura, né, é uma coisa que eu gosto muito, e eu falo que, assim, se a gente for pegar a matriz de Maslow, né, a gente tem desde as necessidades básicas até o ego. Todo ser humano tem ego, todo ser humano, só que alguns revelam mais, outros menos. Mas todo ser humano é movido ao ego, só que às vezes a gente tem prioridades, e esse Moving Motivators, ele traz esses momentos, porque eu posso estar no momento em que a minha prioridade é conhecimento. Num outro processo, num outro desafio, a minha motivação é uma outra, né, é um outro tipo de engajamento. E eu preciso também entender se é uma motivação que a gente trabalha muito no Management 3.0, se é uma motivação intrínseca ou se é uma motivação extrínseca. Porque a gente vê muito, vai ter campanha, vamos ganhar isso. Será que é isso que realmente vai engajar seu time? Será que é isso que vai fazer com que ele revele, talvez, o porquê que ele não consegue dedicar aquele tempo, ou não está conseguindo ser criativo, ou porquê que ele não está conseguindo entregar naquele projeto? Então, tem uma fala também muito forte no Management 3.0, que além da gente conectar com esse processo,
tem os momentos de diálogo, né? Porque não basta você só treinar as pessoas, você precisa ter momentos para que elas possam utilizar dessas pílulas de conhecimento no dia a dia e ter esse momento de portas abertas. Então, tem também um momento que a gente fala não só do feedback, mas tem os cards em que a gente escreve, que você passa de reconhecimento. Isso faz com que a gente comece também a criar confiança. E tem uma referência que eu tenho gostado muito, ela tem alguns livros, acho que quem está assistindo aqui já deve ter ouvido falar, que é a Brené Brown. Eu sou apaixonada, hashtag fica a dica para vocês, saiam da live e vão assistir. Tem um TED dela disponível, de 20 minutinhos, gratuito, e depois, para não fazendo propaganda de nenhuma plataforma aí à parte, mas tem uma plataforma que, ó, o Ramon já fez assim, plataforma de seriado, tá, Ramon? Nada, né, diferente da sua, mas que também está disponível todo o TED dela, e ele fala muito do poder da vulnerabilidade. Se tem uma coisa que eu falo muito, da gente falar de competência, confiança, gerir time, gerir pessoas, é primeiro você estar vulnerável. Vulnerável a errar, vulnerável a mostrar suas forças, vulnerável a mostrar suas fortalezas, e principalmente, o líder precisa ser humilde. E essa humildade é o que traz a confiança. Se eu sei reconhecer alguns pontos que eu sou bom, mas eu também sei reconhecer os pontos que eu preciso de ajuda, isso acho que é o maior elo para um líder dentro do time. E falar, olha, isso aqui você faz muito melhor do que eu preciso da sua ajuda. E utilizando dessas ferramentas que a gente trouxe de conhecimento, entender motivação e ter a coragem de ser imperfeito, que é a fala da Brené Brown, eu acredito que com isso a gente consegue começar a conectar, porque eu só posso ter confiança em alguém quando eu me permito mostrar algo. E aí, quando eu faço isso, quando eu tiro essa carcaça dura que a gente tem aí do mercado, que exige da gente, né, sou quase um Superman, não tenho medo, não tenho nada, é quando você se revela para o outro, ele fala, eu me conectei com essa pessoa, porque ela tem algum valor que me faz ver, enxergar algo nela, que ela também não é tudo aquilo que eu imagino. E quando eu vejo essa fragilidade do outro, eu falo, eu consigo confiar nela, eu me entrego. Então a confiança, ela só existe quando você se permite mostrar para o outro. E normalmente a gente pede para o time, confia em mim, mas você ainda não confia no time. Então a gente tem essa relação que precisa ser de troca. Isso eu acho que é muito importante. Não sei se eu me fiz entender. Poxa, acho que super, eu também sou fã da Brené Brown, tem série, livro, todo tipo de plataforma para quem quiser consumir, quem for mais de leitura, quem for mais de assistir. Essa frase dela é bem marcante, né, que ela fala que expor a vulnerabilidade não é perder nem ganhar, né, só você ter coragem para se expor e também não, mesmo sem ter controle, né, do resultado que aquilo vai gerar, né, também é importante, porque você fica muito esperando, já planejando o que vai acontecer depois de uma ação, né, então também é você ter um momento para se expor de uma maneira positiva, né, para criar esses laços de conexão, bem bacana. Acho que só para complementar com isso, tem uma outra ferramenta que a gente fala muito no Management 3.0, que é a lista de valores. Parece algo simples assim, mas ela ela enriquece demais, porque o valor que eu tenho é diferente das motivações, né? Os valores que eu tenho, que eu carrego, ele pode trazer com que eu tome algumas decisões ou também que eu tenha reações. E muitas vezes eu não compreendo o comportamento do outro, né, ou porque que ele é engajado demais em algumas coisas, ou porque que ele é negativo, porque eu não sei quais são os valores dele. Então, essa conexão dessas ferramentas é como se fosse, não digo um framework, porque eu tenho que escolher, é como um gerente de projetos. Quanto mais ferramentas eu conheço, e dentro da situação eu consigo adaptar e utilizar. Não existe uma regra, use isso primeiro, use aquilo. É de acordo com o momento e com o seu conhecimento. Do contrário, a gente teria um sistema, né, onde eu pudesse tirar só peça 1, peça 2, peça 3, e aí eu costumo dizer que assim, que para quem tem só tem prego, tudo é martelo.
E eu falo que essa ferramenta, ela traz a proposta do Management 3.0, ela traz exatamente isso, essa liberdade para que você possa conhecer. Teve uma fala da Laís que me chamou muito a atenção, que são ferramentas que você pode aplicar com você, para esse processo de autoconhecimento, de confiança, mas que depois você multiplica pelo time. E não é uma ferramenta em que você fale assim, nossa, mas eu preciso de uma estrutura gigante, ou vou precisar gastar dinheiro. Não, gente, são ferramentas que você sai de um treinamento, que você sai dali e você fala, tô aplicando, eu já tô usando. E eu acho que é esse o grande valor, é a gente não ficar esperando algo, desculpa, nada contra a NASA, tá? Mas não esperar nada da NASA diferente, mas coisas que realmente a gente consiga ter um esforço pequeno e ter grandes resultados. Acho que essa é a diferença, isso começa também a trazer um lado da competência do processo da gestão. Super, super. Até um ponto que você trouxe, Helene, que me lembrou de uma situação na prática, né, que dá para dividir com a galera, que todas essas ferramentas, né, são um kitzinho que a gente vai montando, né, e vai aprendendo para poder usar no momento que for necessário, né. Eu me vi numa situação uma vez que eu fui fazer uma review com um squad, com um time, e cheguei lá preparada para aplicar, porque era um time que tinham pessoas novas chegando, né, fui preparada para aplicar o personal map. E aí eu vi uma situação assim, fazendo um check-in, né, para já dar aquela quebrada de gelo, que também é uma prática bacana, ainda mais no formato remoto que a gente está aqui, né, já entrar com um processo de quebrar o gelo, né, para poder emendar ali a continuidade do encontro. E aí vi que aquele time estava com uma questão a ser resolvida, né, e estava uma questão velada ali que precisava ser levada à tona, que é o momento do conflito, né, os conflitos positivos para a gente poder resolver e chegar em soluções. E aí eu precisei aplicar uma outra ferramenta, né, ter um espaço seguro para diálogo, né, e isso eu tive que tirar uma ferramenta que eu já vinha super preparada. Eu falei, não, no meio do check-in eu percebi, assim, nos 8 primeiros minutos, que eu falei, não, vou ter que aplicar uma outra ferramenta, porque não é o momento, não posso aplicar o personal map num clima que já está um pouco mais tenso, né, que era um momento de falar sobre um problema, né, de falar de maneira aberta, com diálogo, com respeito, né, cada um colocando os seus pontos de vista. Então precisei também pivotar ali o encontro, né, a dinâmica do ritual, e acho que essa é a magia também de você ter essas ferramentas à disposição, né, você enxergar o momento que a situação começa a se dar na frente dos seus olhos e você aplica ela ali, né. Então, isso também acho que fica de dica para todo mundo aí poder conhecer cada uma dessas ferramentas e aplicando em si próprio e testando com os times também e entendendo o momento, né? Porque cada time vai estar numa situação, numa temperatura, e você entender qual o momento propício para poder aplicar cada uma delas, né? Isso é importante. A Laís trouxe uma coisa que faz muito sentido, porque normalmente a gente tende a querer ter controle, né? Então ela estava já com planejamento, estava com toda uma ideia, estava alinhado, né, com algumas pessoas do que ia acontecer. E quando você chega em um determinado dia, né, daquela situação, não é aquilo, foge do teu controle. E não é só o líder, tá? Mas o ser humano em si, ele tende a querer ter controle sobre tudo e sobre todos. E isso faz com que a gente comece a ter conflitos, que foi a fala da Laís. E esse conflito, ele vem desde as motivações, de eu não conhecer o que engatilha, o que impulsiona o outro, de eu não reconhecer valores, a importância, de eu não conhecer a história da pessoa. Você que está aí assistindo a gente, tenho certeza que você passa mais tempo em contato, não digo hoje presencialmente, mas em contato com as pessoas do teu trabalho, muito mais do que com as pessoas que a gente, né, escolheu para estar com a gente. Namorado, marido, família. A não ser eu, literalmente, porque eu fico 24 horas com o Fábio, porque a gente trabalha juntos. Mas a gente tende a ter esse controle. Essas diferenças, a gente enxerga, eu achei até gostoso de ouvir a Laís falar, Laís, obrigada, tá? É porque a gente tende a olhar o conflito como algo ruim.
E eu vou fazer uma provocação para você agora. Na hora da contratação do teu time, de contratar uma pessoa, você contrata de que forma? Currículo técnico, referências, uma entrevista, talvez algum teste, um apoio de um recursos humanos, enfim, você tem algum processo que você segue. Mas você não utiliza do processo de um storytelling, que é algo muito forte que a gente usa no management. Numa ferramenta como essa, que a gente falou do Personal Map, que ela ajuda você a criar o seu storytelling. Você não reconhece valores, desafios dessa pessoa. E o mais importante, que vem da minha pergunta, a gente acaba contratando pessoas que são próximas ou quase iguais a nós. Eu não contrato pessoas com comportamentos, com pensamentos diferentes. Sabe por quê? Porque essa pessoa vai te desafiar. Vai tirar o que você tem como paradigma de controle. E ela vai te desafiar. E essa sensação de não ter esse controle faz a gente ter medo. E a gente ter medo é algo que é muito ruim. Porque traz algo que é inesperado. Eu não sei como reagir, como agir. Só que eu vou te falar uma coisa. É essa pessoa que vai te desafiar, que vai trazer esse conflito, porque ele vai divergir para depois convergir, é que a gente aprende e que a gente evolui. Se eu continuo contratando as mesmas pessoas, com os mesmos modelos, da mesma forma, eu não estou cocriando, não estou mudando nada. Eu estou fazendo o mesmo do mesmo e esperando resultados diferentes. E a provocação que a gente tem no management que a Laís trouxe, é da gente ter esse conhecimento e ter essas possibilidades. E com isso a gente criar situações diferentes para as pessoas desarmarem, e é desarmar mesmo, e entender que a gente está ali por um propósito. Claro que cada um tem uma motivação, um engajamento, um valor, uma referência, mas eu preciso fazer com que eles olhem para o mesmo. Às vezes a gente vai divergir, mas a gente precisa entender o que são esses pilares diferentes para a gente conseguir ter o equilíbrio. E com isso tem até uma ferramenta que muitas vezes a gente pode não falar muito, que é o Delegation Poker. Numa situação de desafio, eu posso utilizar dessa ferramenta e falar, olha, eu enxergo a Laís com determinada competência. Será que todo mundo concorda com essa mesma visão? E a gente usa dessa ferramenta de uma forma a não influenciar e muito menos negligenciar as competências da Laís. Mas é entendendo, mostrando a minha visão de forma respeitosa. Acho que a Laís foi embora. Caiu. Mas eu vou continuar aqui com vocês, daqui a pouco ela retorna. Ela volta. É a gente entender de que, assim, quando eu estou colocando algo para alguém, eu não estou desrespeitando ela, mas eu preciso estar aberto a apresentar feedbacks e a dar feedbacks. E principalmente a receber o feedback. Porque talvez aquela pessoa não enxergue que você tem aquela competência. Será que você teve a oportunidade de mostrar realmente? Ou, muitas vezes, se acha competente, mas a gente ainda não é. E tem uma ferramenta, tem algo que a gente fala muito nesse processo de gestão, e principalmente que eu vejo que, eu não vivo o dia a dia de uma agência, mas eu sei que vocês funcionam assim, que é a gente não ser só um especialista. Hoje a gente fala muito do profissional ter de tatu, né? De tarde, não sei como que vocês aprenderam, mas se eu perguntar pro Fábio, ele vai ser criativo, ele vai trazer outras palavras aqui, tá? Mas, hã? Melhor não. Melhor não, ele falou. Mas assim, eu posso ter um grande conhecimento sobre um determinado assunto, mas eu preciso me permitir trafegar entre um lado e outro. E eu sei que na agência hoje vocês não fazem só uma coisa, por mais que você tenha um determinado conhecimento. Você acaba tendo que transitar entre outras áreas, não só pela entrega, mas principalmente porque a gente não faz nada sozinho. E aí é uma coisa que o management traz muito forte, porque eu tenho que ter visão sistêmica. Eu posso não conhecer 100% sobre o outro, ou sobre aquele departamento, ou sobre aquele projeto, ou sobre um determinado desafio. Mas eu preciso estar aberto a ouvir, entender um pouco, para que eu possa co-criar juntos e respeitar as limitações. E tem uma fala minha, que assim, eu tenho compartilhado, minha não, e de outras pessoas, mas eu uso muito, que assim, o óbvio não existe.
e ele precisa ser dito. Então, termos técnicos que a gente utiliza, se eu for utilizar de algumas questões minhas, eu vou trazer alguns termos que para vocês podem não fazer sentido. E tem termos que vocês utilizam em um departamento, mas o outro não conhece. Ou expressões, ou símbolos. Então, assim, a gente precisa se fazer entender. E a gente tem um valor que, eu falo que até eu também aprendi, mas esse eu desaprendi e não reaprendi, tá? Que era a gente fala algo, passa uma mensagem, e você fala assim para o outro, você entendeu? E volta a questão do controle. Porque quando você faz essa pergunta, você quer saber se realmente ele absorveu aquilo que você disse, mas não se ele teve a compreensão da mensagem. E na hora em que ele começa, essa pessoa te dar essa devolutiva, vem o desafio, porque a gente não sabe ouvir. A gente não quer ouvir. E algo que sai diferente, a gente corta a pessoa e fala que não entendeu nada, ou pior, a gente já assume uma premissa de que ele realmente não vai funcionar, que ele não vai entregar. E aí quebra a confiança. E a palavra eu me fiz entender é exatamente essa provocação. É fazer com que essas pessoas, que você seja responsável por essa mensagem. E que se ela não compreendeu, eu preciso adaptar a minha linguagem para que ela possa compreender. E os conflitos, eles nascem por conta disso. Por conta dessa crença, desse paradigma, por conta dessas mudanças que a gente não está adepto, e o mais importante, porque a gente quer imprimir a sua experiência, a minha experiência, naquela tomada de decisão. E a gente não compartilha de medos, de inseguranças, de valores, e até mesmo do conhecimento, da experiência do outro, para conseguir tomar uma decisão melhor. A Laís voltou! Voltei. A Laís voltou. Deixa eu rapidinho, só dar uma lida aqui no comentário, gente. O pessoal está comentando aqui, está todo mundo elogiando a live, excelente tema, ótima live, está muito boa mesmo. O pessoal dizendo que você foi extremamente clara, Elaine, quando você perguntou se você se fez clara. Teve uma pessoa que colocou Ikigai, é incrível, já gostei. Tem muitos livros sobre isso que vale a leitura. E aí, mas ouvir de verdade é um desafio, né? Você acabou de falar, né, Elaine, sobre isso. E tem uma pergunta aqui, aproveitando que a Laís caiu, voltou, para a gente começar um assunto novo, que é o seguinte, como começar essa transformação, né, para o Management 3.0 em organizações mais tradicionais? Acho que a Elaine pode trazer um exemplo de não agências, né, ou um pouquinho de agências, se tiver aí uma experiência, e a Laís, vivendo muito de agência, conhecendo muitos ecossistemas aí, como é que a gente pode fazer isso em organizações um pouco mais tradicionais? Eu vou pegar um pouquinho do gancho desse desafio que a gente passou ano passado, né? Foi um modelo em que nós tínhamos de controle e visão presenciais, então tudo estava ali, e de repente você teve... A gente foi pego do dia para a noite tendo que mudar toda a tua rotina, não só de trabalho, mas de vida pessoal. E como a gente faz essas mudanças? Primeiro, não me levem a mal, por favor, tá? Mas eu vou falar não só de agências, mas assim, em geral, segmento de saúde, segmento de TI, finanças, áreas que eu já atuei. Muitas organizações que eu entro têm missão, valores, tudo pregado na parede, tá tudo escrito ali. Mas eu prego isso? E quando eu falo eu prego isso, será que realmente eu vivencio isso? Falar é até fácil, mas você colocar aquilo no dia a dia, eu acho que é o mais difícil. E aí a provocação que eu trago, eu conecto com uma ferramenta do management, é o storytelling. Eu não vou mencionar o nome aqui da empresa, mas teve uma em que a gente fez um trabalho e que eu conheci também, e eles tinham esse tipo de prática. A gente normalmente pensa, e até eu falo isso na gestão de projetos, quando eu dou aula de gestão de projetos, o pessoal fala, ai, que lindo, eu quero começar a usar isso. Ou no Management 3.0, eu também quero usar tudo isso. Só que você não muda tudo que está acontecendo, que já foi cristalizado do dia para a noite. Primeiro porque eu não lavo uma escada de baixo para cima. Eu preciso que quem está lá em cima acredite e comece a multiplicar isso. E um exemplo fácil disso é o seguinte. Se na sua empresa tem crachá, vou pegar um exemplo antigo. Aí você pede para todo mundo usar o crachá, mas o teu gestor não usa.
Por que ele te pede algo que ele não faz? Isso é o que está escrito na parede, mas eu não pratico. Um dos valores que eu vi numa empresa foi deles conectarem a vivência dos funcionários num book de storytelling, de histórias de valor. Então, eles conectavam a experiência do funcionário durante uma prestação de serviço e eles criaram esse book de histórias. E essas histórias não ficavam só no livro ali parado. Ele era compartilhado entre as outras áreas da empresa, que não estavam no mesmo segmento ali direcionado, né, naquela prestação de serviço, mas estavam envolvidos indiretamente, para eles entenderem as oportunidades e as ameaças que esse profissional que ficava na linha de frente passava. O que ele vivia, o que ele vivenciava. E com isso a gente começou a fazer com que as pessoas ficassem mais humanas. O grande desafio, acho que para responder a tua pergunta, é o seguinte: o ser humano só muda quando ele vê benefício. Só muda quando ele vê benefício. Até eu. Se eu não vejo benefício, eu pareço uma burra empacadinha, não quero sair porque eu tenho resistência. Claro que eu tenho. Mas, meu marido tá careca de saber disso. Mas, é que ele faz bullying comigo, tá, gente? Para quem conhece o Fábio Pitorri, sabe que ele faz bullying com a esposa. Então, eu tô aproveitando o momento para fazer bullying com ele. Devolve tudo. Mas é o seguinte, comece a fazer em pequenos grupos. Chama a tua equipe, faz algo. As coisas vão começar a melhorar, a mudar. As pessoas vão começar a fomentar, a falar sobre isso, mas de forma construtiva. Alguns vão sentir inveja, vão se incomodar, porque não sabem o que está acontecendo. Mas a hora que eles começarem a ver essa mudança, as pessoas ficarem mais engajadas e ter uma fala muito forte do management, que a gente começa o treinamento, né? Você está feliz no seu trabalho? Você se sente feliz e realizado no seu trabalho? As pessoas vão começar a ter a conectar essa união a esses valores. E aí a gente começa a provocar a mudança para os outros. Então, quando você começa pequenininho, a gente vê benefício e faz com que o outro mude. Agora, se você pensar e falar assim, poxa, eu quero mudar toda uma organização, talvez não consiga. Aí você vai ter muito trabalho e talvez você não consiga ter o resultado que queira. E para fechar, mas não fechando toda a conversa, porque eu quero deixar a dica também para a Laís construir, porque acho que ela tem muito exemplo de agência, tem uma outra ferramenta que eu gosto muito, que a gente aprende quase no finalzinho do treinamento, que é o Celebration Grid. É você também reconhecer que algumas coisas que você pode utilizar, talvez não deu certo, mas mapeie como uma lição aprendida. Ou veja qual foi o processo onde talvez teve um pequeno desvio e você possa adaptar, melhorar. E faça essas escolhas. Acho que o nosso grande processo de aprendizado é que quando a gente tenta algo e não deu o resultado que a gente esperava, porque a nossa expectativa é muito grande, a gente acaba se fechando e voltando para o status quo. Então, se permita aprender, a desafiar, a errar e refazer de novo se precisar. E aí eu vou deixar o gancho para a Laís, porque acho que ela deve ter muito momento que ela deve ter feito isso. Utilizou e talvez teve que readaptar ou mudar. Sim, total. Acho que até resgatando um pouquinho lá de trás do que você foi falando, né, de que a gente no dia a dia, ou independente do lugar que a gente se encontra, né, profissionalmente, ou nas nossas relações pessoais mesmo, quando a gente quer mudar algo, né, primeiro a gente precisa mudar a si, né, nos movimentarmos e ter essa transformação dentro da gente, e depois a gente conseguir mudar positivamente o entorno, né. E claro, vai acontecer resistência de alguns lados, vão ter pessoas que vão se identificar e vão colaborar com você, vão ir junto, né? Eu acho que isso também é importante, identificar essas fortalezas, né, nessas pessoas, e poder ser o agente da transformação, né? De poder entender se existe esses espaços, se eles não existirem, você tentar construir à medida que, né, você tenha o espaço, o respeito, a liberdade de poder propor tudo isso. Acho que isso também é importante a gente identificar, né, dentro do ecossistema que a gente está vivenciando,
e ser esse agente de transformação mesmo, de fato, identificar outros agentes para colaborar e somar nesse desafio, né? Porque não é um desafio fácil, mudar os hábitos que a gente veio construindo, né? Ainda mais no ambiente corporativo, ambiente de trabalho, independente da área de comunicação, medicina, o que for, né? A gente foi sempre habituado a ter uma receitinha, né? Na nossa vida mesmo, a gente foi habituado a ter uma timeline a ser seguida, né? Você nasce, você aprende a andar, falar, vai para a escola, depois você vai fazer uma faculdade, depois você vai casar, ter filhos, e se você não segue esse roteiro, o que você vai fazer, né? Então, você precisa fazer diferente. Então, acho que é esse momento de fazer diferente que a gente se vê nesses lugares que são desafiadores, mas que, ao mesmo tempo, eu vejo isso muito lá na frente, né? Quando a gente conquista, né, e depois a gente olha para trás e, cara, comecei a propor essas pequenas iniciativas, mas que hoje elas têm um impacto grande no meu dia a dia, é recompensador, né, para todo mundo ter conquistado esse espaço, esse lugar, né, tanto para quem esteve junto construindo, mas para as pessoas que vão poder usufruir disso no futuro, né, quando de repente você nem está mais naquela organização, naquela empresa, mas você deixou aquele legado, né, aquela mudança positiva na cultura da empresa, né, acho que isso também que você falou é muito importante, né, precisa ser genuíno, precisa ter verdade, né, não adianta a gente colocar no papel ali, falar, e na prática a gente não fazer isso, ou na prática a gente não estar se planejando para fazer aquilo, né? Acho que também é importante esses pontos estarem bem claros para a gente conseguir colocar isso na prática, né? Porque a cultura nada mais é do que as nossas ações ali no coletivo em uma série de práticas sendo feitas, né? Então, eu acho que esse ponto é bem importante. A gente na Ginga já fez, acho que eu sempre falo para a galera que na Ginga, cada ano um desafio muito diferente do outro, e a gente ter um espaço de experimentação é bem importante para a gente poder testar, né, o que você falou, né, testar, corrigir as rotas. O Celebration Grid tem esse papel também dentro do Management 3.0, da gente poder testar, experimentar. Se não deu certo, ou se uma parte deu certo, vamos continuar com aquilo que deu certo e vamos revisitar o que não funcionou para a gente poder readequar, trazer para um outro contexto, para uma outra situação, né, aprimorar essa técnica. Acho que tudo isso é importante para a gente poder olhar e refletir e ir melhorando sempre, né, porque uma organização, uma empresa, ela tem as suas verdades, né, ela tem as suas convicções, mas eu acho que esse espaço de experimentação também é muito importante, né, para a gente poder implementar tudo isso aqui que a gente está falando hoje, né, sair daqui desse papo aqui e amanhã poder implementar com um time, num núcleo menor e expandindo, né, e poder conectando mais pessoas nessa ideia, nesse propósito. Acho que é bem interessante uma rota aí que vocês podem seguir. E pegando esse gancho, às vezes a gente tem conflitos com a gente mesmo, né? São conflitos internos. Agora, tem algumas referências que eu gosto muito, que assim, quando a gente se lidar com um pequeno conflito, eu preciso entender se eu quero realmente ter a coragem, e é ter a coragem mesmo da gente conseguir fazer essa mudança, porque se aquilo está te incomodando, tem duas escolhas. Ou você tem essa coragem para fazer essas conexões e fazer a mudança, propor a mudança, ou você aceitar aquilo. Aí, se eu vou lembrar de uma fala de um carequinha, que você vai falar bem o seguinte: então, se você também não quer nenhuma das duas, então pede para sair. Mas acredito que não é esse o desafio. O desafio é a gente entregar um valor. Então, a gente precisa entender se você quer continuar evitando esse conflito, e aí, se você não quer mudança, se você quer realmente ficar nessa situação, aceita, mas entrega o valor que precisa ser feito. Agora, tem outro momento. Tem um momento em que a gente fala que é o seguinte: eu só quero colocar minha ideia e não aceito a dos outros. Isso também é complicado. E acho que vocês já devem ter encontrado pessoas assim. Só que eu me pergunto, tem uma fala muito forte que muitas vezes a gente fala para as pessoas algo,
porque a gente quer que ela escute aquilo que é bonito, e eu não quero mostrar o porquê que eu estou dizendo aquilo. Eu não quero revelar minha necessidade, onde dói, ou qual é o meu interesse. E aí tem um outro autor que fala muito da comunicação não violenta. Que eu preciso conseguir entender qual é a mensagem que eu quero passar e por que eu quero aquilo. A gente não revela, e é por isso que a gente tem muito conflito. E muitas vezes, se você estiver aberto a ouvir, e é um desafio, tá? A gente não quer ouvir. A gente quer que o outro fale aquilo que realmente a gente deseja. É para acalentar um ego. É a pura necessidade do ego da expectativa. E é essas diferenças que acabam gerando conflitos, porque ou eu tenho um conflito com o outro, ou eu tenho um conflito interno. E nesse processo de conflito, tem uma outra referência que eu gosto muito, porque assim, ou eu evito, e aí eu aceito, ou eu entro para um processo de colocar minha ideia e lutar por aquilo, eu saio arranhado, machucado, até eu conseguir, porque eu defendo só a minha ideia, e eu não escuto as outras partes. Ou eu entro para um processo de dominação, né, que é só o meu desejo, ou eu entro num processo em que eu faço, mas eu reclamo, que eu acho que esse até é o pior, porque eu falo, aceito, mas reclamo, ou eu entro num processo de compromisso, onde a gente faz concessões, mas aí acho que entra o lado realmente do Management 3.0, que é entender o seu melhor, o meu melhor, para a gente conseguir realmente integrar e gerar valor. E essa fala da comunicação não violenta veio de uma referência do Marshall Rosenberg, e que o autor do Management 3.0 traz muito forte, porque ela pode ser usada numa pauta, numa reunião, numa tomada de decisão, numa negociação de conflitos, num momento em que a gente fala do feedback, mas eu gosto do feed forward, que é o que o management traz. Por quê? Você, gestor, você se prepara para um feedback. Teu funcionário, ele se preparou? Ou ele só soube da hora do feedback? E aí o pior, você fala tudo aquilo que precisa, ele tem que escutar, tem que digerir, e já tem que dar um plano de resposta. Será que ele também não teria um tempo, não seria justo com ele também, ter um tempo para ele absorver informação, planejar e ver o que ele é capaz de conseguir adaptar e mudar e colocar uma proposta? E você ser o mentor dele ou direcionar alguém para ser esse mentor? Os conflitos existem a todo momento, a todo segundo. As diferenças existem. Mas o mais importante no que a gente fala no Management 3.0 é que a gente está trabalhando com pessoas que precisam ter autonomia, liberdade, confiança. E eu tenho que parar de gerenciar o ser humano. Eu preciso olhar para o processo. Enquanto eu não crio esse elo de confiança, de comunicação aberta, de transparência, de entender o que me abala, o que não me abala, eu acabo voltando a gerenciar as pessoas e não o processo. E aí é por isso que e aí eu volto naquela primeira pergunta agora que o Ramon fez, para a gente ver se tem uma próxima pergunta. Enquanto eu ainda gerir as pessoas, ficar nesse micro, eu não vou mudar essa cultura. E um exemplo disso é que a gente tem pesquisas que mostram que no início da pandemia, primeiro que todo mundo ficava arrumadinho, né? Depois o pessoal falou, tô de pijama. Mas no início da pandemia, eram tantas reuniões, mas tantas reuniões que você mal acabava uma, entrava numa outra. E aquilo que você planejou numa reunião, você não tinha tempo para conseguir executar. E aí você tinha que passar mais tempo depois para realizar aquilo. Ou criar outras reuniões para conseguir construir aquilo. Era controle das pessoas. Acredito, não sei se todos já estão conseguindo fazer isso, mas acredito que muitas reuniões começaram a se reduzir quando foi se construindo essa confiança de que o outro vai entregar ou vai te acionar quando precisar. E você faz a pauta da reunião, desliga a câmera, vai trabalhar e depois você retoma e faz esse processo. Eu acho que esse momento a gente consegue responder a pergunta que o Ramon fez. Como é que a gente cria? É aos poucos, não vai ser do dia para a noite. Mas há ferramentas, há momentos e há um tempo para essa construção. Ramon? E antes do Ramon entrar ali, só para complementar, acho que esse ponto que você trouxe, Elaine, ele contribui muito, que é um processo, né?
existe um período, claro que vai depender muito da configuração da empresa, do organismo em que a pessoa está inserida, né, em que isso vai ter uma velocidade maior ou menor, mas todo esse processo, essa construção vai partir desses canais de confiança, né, desses canais de você e de entendimento do outro, né, de poder conhecer mais o outro. A partir do momento que você vai criando esses laços, essas conexões, de entender que tal pessoa funciona melhor em determinado horário, determinado período do dia, a pessoa mora na casa dela sozinha ou com mais gente, né, especialmente nesse momento que a gente está hoje, né, a gente está muito inserido dentro da vida das pessoas ali, dentro das suas casas, né, dentro de todas as nuances do indivíduo, né, então entender nesses espaços, você vai criando esse laço de confiança, você traz a questão da transparência, do diálogo, da vulnerabilidade, de você expor, e do outro também sentir esse espaço para se expor, né, nas suas fraquezas, nas suas fortalezas, e nisso, quando você vai vendo lá na frente, você não está mais falando sobre microgerenciamento das pessoas, mas você está falando sobre melhorias sistêmicas, né, sobre melhorias das interações, das relações, né, e o time vai andando sozinho, o time vai criando autonomia, vai criando essa confiança de entregar, de poder entender que o mentor dele vai estar próximo nos momentos que ele precisa, que não vai estar trabalhando sozinho porque ele está em casa. Então, acho que tem todos esses ingredientes, né, para construir, e é um trabalho árduo, mas é um trabalho gratificante quando a gente vê esses pequenos ingredientes se tornando uma receita completa ali, né, gerando resultado, né, isso é bem bacana de poder ver acontecendo. Mas o pessoal está gostando muito, ó, tema muito relevante, conteúdo incrível, muito feliz com essa oportunidade, o Cazu falou, valeu Cazu, obrigado por estar aqui. O Caio fez uma pergunta, mas eu já vou fazer, o Paulo também, o Paulones, ele está pedindo conteúdos de Management 3.0 aqui na plataforma, viu? Elaine e Laís, se preparem, vocês acabaram de assumir um compromisso aqui com a nossa audiência de produzir conteúdo aqui, viu? Agora vamos organizar essa agenda aí. E o Caio, ele fez uma pergunta aqui, muito legal, que é a seguinte: boa noite, live muito boa, parabéns. E ele pergunta o seguinte: um caso onde a confiança foi quebrada, qual o primeiro passo na visão de vocês? Tem alguma dica? Eu diria que essa é uma powerful question, né? Eu acho que antes da gente... Eu costumo dizer que mesmo tendo ferramentas que são fáceis de aplicar, que a gente tem todo esse processo em que, de verdade, eu sou uma entusiasta e fui gerente de RH e atuei com 500 pessoas abaixo da minha gestão. Não é fácil, a gente lidar com pessoas não é algo fácil, você tem que ter paixão. Mas se tem algo que não é fácil de confiar, da gente ter, é a confiança, e principalmente quando ela se quebra. Não existe uma receita pronta, tá? Primeiro porque a gente tem que entender, até me coloco à disposição de conversar contigo depois, se eu puder ajudar de alguma forma. Mas não existe uma receita pronta, até porque pode ter tido várias situações que co-criaram ou colaboraram, né, impulsionaram para essa quebra. A quebra da confiança, ela não vem só de uma vez. Ela vem de várias situações que acabam acontecendo e aquilo vai fortalecendo o reforço de que, assim, tá dando no limite. Então, é preciso entender qual foi o gatilho. E aí não tratar o que a gente fala muito na área da saúde, né? Não é tratar um sintoma, é tratar a causa. E tentar entender também os envolvidos. Acredito que antes dessa quebra de confiança, teve muito conflito. E tem uma coisa que a gente fala muito, que é essa relação de uma palavra que virou chave, né, da empatia, né? Não sei se eu estou errada, mas... A gente fala que tem empatia, que tem interação com os outros. Mentira. E aí eu vou fazer uma provocação. Hoje, nós somos mais altruístas ou egoístas? Será que a gente busca essa confiança ou resgatar essa confiança por uma necessidade realmente genuína? Ou porque a gente tem algum interesse? Eu não estou dizendo que você não tem interesse de resgatar ou qual foi a situação, não é isso, pelo amor de Deus. Mas é porque talvez as nossas relações já estejam tão balançadas que é preciso
começar, igual eu falo de olhar para uma criança. É começar a engatinhar, para depois levantar. Às vezes vai cair de novo. Mas assim, aquilo que você acordar com essa pessoa, tem uma conversa. Escute. Peça esse feedback. E chame ela e fale o seguinte: eu só quero te ouvir hoje. E o mais difícil é que quando ela trouxer algumas situações, sabe o que a gente costuma fazer? A gente já quer responder. A pessoa mal terminou de concluir o pensamento dela, a gente já quer responder. Só escute. Se necessário, tome nota. E fala para ela, olha, eu estou escrevendo que é para eu não perder algo que você está trazendo de importante. Assim que ela terminar de falar, parafraseie. O que eu ouvi de ti agora foi isso. E peça para ela também não te interromper. E caso ainda não haja, porque talvez essa relação já esteja tão desgastada de tanta situação, que nem ela ainda vai ter essa coragem de falar tudo o que aconteceu. E chame o segundo momento. Se você vê valor nessa relação, invista. E faça isso de um cotidiano. Faça com que depois você saia dessa conversa, desse diálogo, com o processo de digerir aquilo. Dói ouvir algumas coisas. Faça, digere, troque com outras pessoas que você confie. E depois chegue para essa pessoa e fale assim, eu agradeço o que você falou, e eu me permito a fazer isso, isso e isso. Talvez o que você precise agora eu ainda não consigo, mas esse é o primeiro passo para conseguir reconectar isso com você. Não vai ser fácil, e talvez, dependendo, nem tenha tempo. Mas se permita. E tenha coragem. E tenha coragem, muitas vezes, também, de revelar algo que para você não é o que você gostaria. Mas é para essa pessoa sentir que você também está sendo vulnerável, para que ela também possa falar sobre a real necessidade dela. Boa. Acho que uma contribuição que eu posso fazer também nesse ponto, até resgatando uma das dicas que a gente já deu lá atrás, é olhar para a sua lista de valores, né? Entender qual foi o valor que foi ferido, né, nessa quebra de confiança, né? Se é algo que, de fato, você consiga ali reverter, né? Você consiga, não, isso aqui é um valor que eu tenho, mas eu gostaria de restabelecer a confiança dessa relação. Acho que a gente sempre parte para relações em que a gente quer restabelecer, quer gerenciar alguns conflitos que a gente tem, né? Acho que, como a Elaine falou, né? É poder convergir, no final das contas, né? Tendo os pensamentos diferentes, mas sem ultrapassar as nossas crenças, os nossos valores, né? Aquilo que a gente acredita, né? Sem ferir esses lugares, né? Esses sentimentos. Então, acho que é importante revisitar essa lista de valores, né? Entendendo aquilo que para a gente é intocável e não se pode mexer, né? Aquilo que vai abalar muito a gente a tentar restabelecer essa relação e entender, né, o que a gente vai colher dessa relação caso ela se restabeleça, sentir, né, é muito uma questão de dialogar, de observar e de sentir de fato se você está aberto a tentar restabelecer essa relação. Acho que a gente sempre parte de uma premissa de não ir para o caminho de romper, né, eu acho que é a gente tentar sempre colaborar, sempre tá junto, mas tem um limite para tudo, né? Acho que é importante entender esse lugar, né? Se está num lugar de que ultrapassou ali um valor que é imprescindível para você, buscar uma nova configuração, uma nova relação que vai te fazer bem também, né? Não ficar numa relação de que aquilo está te fazendo mal, aquilo está te ferindo a todo momento e você não enxerga uma evolução, mesmo que você já tenha buscado esse lugar de tentativa de restabelecer essa confiança novamente, né? Então, acho que é importante também entender se você está nesse momento de
de tentar, mais uma vez, ali restabelecer, partindo de uma análise individual para depois buscar o diálogo, a conversa, a escuta com a pessoa ou as pessoas envolvidas. Né? Vou pegar o gancho, Laís, com que você falou dessa conversa individual. A gente costuma muito falar da CNV para o outro, mas acho que ela conversa com a gente também. Então, talvez, olhe para esse conflito, olhe para essa situação e tenta responder as seguintes perguntas. Qual foi o fato que você acredita que mais marcou, que impulsionou para a quebra dessa confiança? Fato. Não é percepção, não é leitura ou generalizar, tá? Pelo amor de Deus, não generaliza. O que foi que fez a quebra? Qual foi a necessidade não atendida? Essa é a segunda. Primeiro fato. E qual foi a necessidade que não foi atendida? Por fim, entenda aqui aí vem o terceiro. Qual o sentimento que para você, aí conecta com essa lista de valores que a Laís também comentou, que mais feriu? Porque, no fundo, o ser humano ele é movido a sentimentos. A gente utiliza do gatilho da razão para evitar e a gente ser, né, melhor assertivo nas decisões. Mas quem impulsiona o seu corpo, todas as suas decisões, é o seu sentimento. E aí, no fim, você respondendo essas perguntas, quais são os fatos, quais são as necessidades, qual foi o sentimento, você de forma genuína, e não é fácil ser genuíno, tá? Porque a gente é movido a interesse. De forma genuína, pergunta para a pessoa, e devolve tudo isso em forma de pergunta, em uma pergunta aberta. Como que a gente pode fazer isso? Como que eu posso te ajudar? O meu pedido hoje é para a gente retomar aquilo, ou talvez reconstruir, dar uma nova chance a esse processo. Sim, eu acho que é um ponto importante falando sobre a necessidade, é uma necessidade sua, né? Qual foi a sua necessidade? Eu precisava ser escutado e não fui, né? Então, um exemplo, né? Não uma necessidade de técnica, de uma entrega ou de algo que devia ser feito, uma necessidade do sentimento que bateu em você, né? Eu precisava ser escutado e eu não fui escutado, por exemplo, né? Dos seus valores, é isso mesmo. Exato. Mas o pessoal está gostando muito, a gente ficando aqui incrível, muito obrigado, gostei bastante, cara, agradecendo a resposta. Wesley falando, baralho, que live foi essa? Olha lá, gente. A live que eu mais anotei, altas anotações, o pessoal aqui agradecendo muito vocês aí por tanta coisa que vocês estão compartilhando, mas infelizmente, né? Não porque eu gostaria, mas pelo tempo, né, pela responsabilidade aqui também, teremos que encerrar a nossa live, gente. Mas antes disso, o objetivo não era esse, né? Obviamente o objetivo da live é gerar conteúdo para vocês, mas eu até coloquei no chat ali, a gente tem um treinamento em company com a Elaine sobre Management 3.0, que é muito legal. Quem quiser, tiver interesse, eu coloquei o link ali para vocês conhecerem, enfim. Fica aí essa dica também para quem quiser levar esse tema para dentro da sua organização. Mas eu queria também deixar aqui um espaço para as duas, se vocês quiserem encerrar com algum recado, alguma dica, alguma informação, algo que vocês queiram falar aí para o pessoal para a gente encerrar a nossa live. Boa, acho que deixando aqui, né, agradecer de novo o espaço, acho que é um tema super agradável de falar, é um tema complexo, não é fácil, né? A gente viu aqui, a gente colocou várias nuances sobre esse tema, acho que as perguntas ajudaram bastante também a gente a poder caminhar aí pelos diferentes temas, mas queria agradecer todo mundo aí e me colocar também à disposição ali de me procurarem no LinkedIn, se tiver alguma dúvida, alguma situação, alguma ferramenta que talvez não deu para a gente aprofundar tanto aqui, acho que a gente tentou, à medida do possível, ir colocando ali os nomes das ferramentas, das práticas, para vocês também poderem depois dar uma pesquisada, uma aprofundada no tema. Depois a gente vai ter uma série de artigos aí, né, Ramon, para poder aprofundar mais, a galera poder ler. Então, eu agradeço aí a todo mundo, espero que tenha sido, a gente tenha trazido um conteúdo bacana para todo mundo, que vocês consigam aí, nos próximos dias, nas próximas semanas, já sair aplicando algumas delas, porque como a Elaine falou, né, não precisa de uma ultra ferramenta, super investimentos, nada disso, acho que é o espaço e a vontade de poder trazer essas ferramentas, essas práticas para o time, né, nada mais que um canvas ali em branco e poder implementar essas atividades e o time colaborar e construir junto com a gente. Então,
A gente tentou aqui trazer hoje para vocês essas ferramentas que são práticas, fáceis de ser implementadas aí para facilitar no dia a dia aí o relacionamento, a conexão com quem está longe, e poder estreitar laços importantes aí no nosso dia a dia, na jornada de trabalho, mas para a vida também. Acho que esses são ferramentas que a gente pode usar para qualquer tipo de relação. Então, obrigada pelo convite. Quem tiver alguma dúvida, pode me acionar lá no LinkedIn, me procurar, eu estou super à disposição. Obrigada, Laís, obrigada, Ramon, obrigada a todos que ficaram aqui com a gente, né? Vocês deram um presente pra gente, porque vocês permitiram com que a gente pudesse ficar com vocês numa coisa que eu digo que não tem preço, que é o tempo. Então, vocês dedicaram o tempo de vocês para ouvir aqui um pouquinho, né, do que a gente tem muita paixão, né, conhecimento, entusiasmo, pessoas, gestão. Então, só agradecer, fico à disposição também, tá? Pelo LinkedIn, pela plataforma do Ramon, lá com o Mestre GP também. Só tenho a agradecer, e tem uma coisa que eu sempre falo, né? Se permita a aprender, a errar, a ajustar, a reconhecer, e o mais importante, identifique os seus valores, porque quando você sabe o porquê você faz algo, você aguenta quase tudo, e aquilo vai te engajar, vai te motivar, e vai fazer você levantar de novo às 5 da manhã, às 3 da manhã, passar finais de semana, e vai ver valor no outro, porque quando a gente se conhece, tem uma coisa que eu gosto muito do Daniel Goleman, que fala da inteligência emocional, que a gente fala de ter a inteligência emocional, mas na verdade a gente precisa ter a inteligência sobre o que controla você, quais são as suas emoções, seus sentimentos, porque aí você passa a se autoconhecer e conhecer o outro. E acho que juntos a gente consegue realmente agregar valor, mas só quando a gente se permite a fazer essa conexão. É isso. Demais, show de bola. Que live incrível, gente. Estou muito feliz. Obrigado, Elaine. Obrigado, Laís. Mas, gente, brigadíssimo. E, obviamente, até a próxima live. Quarta-feira que vem voltamos aqui com algum tema legal. Se alguém quiser mandar sugestões, manda lá no direct do mestre, pode mandar e-mail, pode entrar no LinkedIn, pode entrar nos grupos do WhatsApp, no Telegram, enfim. Qualquer tema que vocês achem legal para a gente trazer aqui, são muito bem-vindas as sugestões de vocês, beleza? Então, valeu, gente. Até a próxima live. Tchau.